Bom, então recapitulando, NED, Núcleo de Estudo da Doutrina dos Espíritos, no módulo do EB, Estudo Básico do Espiritismo, e nós estamos na fase 3, né? Estudos básicos. Estamos em busca do ser integral e estamos fazendo um estudo sistematizado. Quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Vamos dar uma recapitulada, a gente já encerrou essa parte, mas só para dar uma recapitulada para te lembrar, o item 1, que é quem somos. Nós comentamos sobre, no reino hominal, é a etapa mais avançada do período primitivo do reino animal, onde o princípio inteligente, que é a base de tudo, a gente fala em espírito, né? A gente fala em corpo físico, fala em perispírito, fala em espírito, mas o grande vetor é o princípio inteligente. Ele que, essa energia criada por Deus, parte de Deus, uma extensão de Deus, que faz todo esse processo. Já está individualizado e possui consciência da sua existência e individualidade como uma necessidade intrínseca de evoluir. Aí nós comentamos que no hominídeo, né, que já somos nós, né, o princípio inteligente, enquanto centelha divina, ainda está instintivamente animalizada, no instinto, enquanto o hominídeo, né, o Homo erectus, o Homo sapiens, o Neandertal. Mas existe um elo perdido, um salto do instinto até o início da racionalidade do espírito. O que diz a espiritualidade disso, né? O que a gente quer dizer? Que a animalidade, o reino animal, né, que todos nós sabemos, aquele processo, tem um momento em que a gente dá um salto para o hominal, né? O da razão que onde nós vimos, né? Que é hoje nós somos o Homo sapiens sapiens, né? Aí foi comentado semana passada que no livro de André Luiz, A Evolução em Dois Mundos, psicografado por Chico Xavier, existe um espaço entre a animalidade e a consciência. Seres em estágio inicial de evolução, servindo à função da natureza, com uma inteligência limitada ainda, preparando-se para encarnações futuras como humanos, que são chamados por André Luiz de elementares, ou como conhecemos elementais. Nós falamos sobre eles semana passada, né? Em resumo, os elementais representam uma forma de vida em desenvolvimento, essencial para o equilíbrio da natureza, que gradualmente adquire consciência e se prepara para se tornar um espírito mais completo e evoluído. Isso foi na semana passada. Alguém quer comentar alguma coisa sobre semana passada, sobre os elementais, que ficou alguma dúvida, ou quer acrescentar algo com relação ao que nós comentamos semana passada? Eu queria saber, hoje você falou... Deixa ela só, vou pegar o microfone. Tá bom. Ó, só para os novos, né? Tem poucos novos aqui, mas só para acrescentar, que eu digo, isso aqui não é uma aula, eu não sou professor, muito pelo contrário. Isso aqui é um grupo de estudos onde somos um grupo só, tá? Vocês estão sentados aí para se acomodar, não para que eu possa ensinar, tá bom? Diga. Boa noite. Antes de mais nada, gostaria de saber se hoje você não vai comentar sobre os exilados de Capela? Sim. Porque você falou no grupo que o assunto hoje seria sobre nós ETs. Que nós somos se foi ET, ETs. Tu quer saber se Eu quero saber de tudo. Não, sim. Continua, que nem eu falei, essa etapa terminou. Agora, o segundo tópico é esse aqui. Tópico 2, de onde viemos, tá? Então, mas os exilados de Capela, você falou que ia comentar hoje, não vai? Vou então tá comentar. Bom. Desculpa, então, se eu entendi mal. Tá. Vou comentar. Na realidade, é o foco principal do assunto, tá? Aí a pergunta que não quer calar, né? Quem de nós somos os verdadeiros filhos da Terra? Os terráqueos, né? Como a gente costuma dizer, né? Quem somos os terráqueos? Sabe onde eu dizer? 8 bilhões de espíritos hoje encarnados e 20 e tantos na espiritualidade. Quem é o terráqueo? Quem é da Terra? Quem realmente é, né? E a pergunta, quem são os extraterrestres?
né? Quem são os extraterrestres? Só uma pequena lembrança, sabemos que a Terra tem 4,54 bilhões de anos. Desde os primórdios, a espiritualidade, sempre temos que entender isso, tudo é feito através de uma equipe espiritual governada por Jesus, preparou o início da vida durante bilhões de anos, fazendo com que o princípio inteligente passasse pelos reinos mineral, nós já vimos isso, vegetal, animal, hominal, numa jornada evolutiva até a consciência atrelada à vitalidade do planeta. Isso aqui que vai ser importante a gente comentar, né? Tudo isso aqui, ó, é atrelado à vitalidade do planeta. Sabemos que os primeiros humanos surgiram na África há 300 mil a 200 mil anos atrás, representando um marco crucial na evolução humana. Antes disso, a linhagem dos hominídeos já existia há milhões de anos, com espécies como Homo habilis, né, cerca de 2,5 milhões de anos atrás, Homo erectus, há cerca de 1,8 milhões de anos atrás, que foram os primeiros a sair da África e desenvolver a tecnologia com o uso do fogo. Aqui começamos o desenvolvimento da humanidade, nesse período aqui, onde houve essa união, né, do Homo habilis com o Homo erectus. Há cerca de 200 mil anos, quando o Homo sapiens surgiu, a população humana estima-se que era de poucos milhares de indivíduos. Então vamos, isso aqui vai cair na prova, tá, gente? Então anotem aí, por favor. Brincadeira. Então, cerca de 200 mil anos, quando iniciou-se surgiu o Homo sapiens, a população humana estima-se era de poucos milhares de indivíduos. Um número extremamente pequeno em comparação com a população global atual e com os outros períodos históricos. Estima-se, essa estimativa é baseada na existência do Homo sapiens na África e a dificuldade em quantificar populações tão pequenas e sem registro, ou seja, não existe um registro preciso. Existe uma tese, né, um estudo que diz que eram milhares, são poucos milhares. E a gente vai ver isso, vamos entender tudo isso aqui, ó, falando sobre Capela, tá? Vai ver tudo isso nesse sentido. Há 10 mil anos, o mundo já estava no início do período neolítico e a população estimada era de cerca de 5 a 10 milhões apenas. Tá? Isso há 10 mil anos atrás. Aí aqui, só para esclarecer, o período neolítico compreende uma das fases da pré-história ainda, né? Porque nós sabemos que nós temos, hoje nos dias atuais, que nós temos o período primitivo, né? Provas e expiações, regeneração e mundos felizes, né? Ou ditosos é o que está arrumando a sociedade terrena. Tudo bem? Então, nesse período, nós entramos no mundo primitivo ainda, né? Que era a época da pré-história, 5, 10 milhões de anos. Entre os anos 7.000 antes de Cristo, chamado de Idade da Pedra Nova. Foi uma fase da pré-história marcada pela invenção da agricultura e da pecuária, que levou ao sedentarismo humano, que significa o homem parou de correr atrás de bicho, fugir de bicho para viver em sociedade de uma forma mais tranquila. Aí começou o nosso problema, né? Hoje, naquela época, a gente fugia da loucura, né? Do estresse e buscamos o sedentarismo. Hoje nós estamos fugindo do sedentarismo, estamos atrás de fazer caminhada, corrida, né? Com a criação das primeiras aldeias. Esse período também ocorreu o desenvolvimento de ferramentas de pedra polida, mais elaboradas. A invenção de inovações como a roda e a cerâmica, o surgimento de estruturas sociais e desenvolvimento das artes. Para vocês terem uma ideia, ó, na época do nascimento de Jesus, no início da Era Comum, ano 1, a população mundial era estimada entre 200 a 300 milhões. Há pouco tempo atrás, né? 200 e 300 milhões. Só. Para efeito da comparação, em 1800, a Terra atingiu seu primeiro 1 bilhão.
Tudo bem? Hoje nós somos 8,5 bilhões. O que aconteceu, gente? Bora lá. A Terra, há 200 mil anos atrás, era alguns poucos milhares, né? De repente, deu um salto para 200. Em 1800, 1 bilhão. E atualmente 8 bilhões. Como é que é isso? Brotou espírito na Terra? Nasceu? É fruto? Aumentou o crescimento da maçã. Ai? Aumentou o crescimento de maçã. Verdade. Aumentou as maçãs, né? Sabemos que o princípio inteligente é a centelha do espírito e que necessita de milhares e milhões de anos para chegar à consciência plena da razão. Como a Terra passou de alguns milhares, né? Isso aqui é uma pergunta. Como a Terra passou de alguns milhares de habitantes para bilhões em tão pouco tempo? Aí o mestre vai nos ensinar, vai nos falar. Ele falou simples, a gente não entendeu, ou fez de conta que não entendeu, ou não quer aceitar o que ele falou, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou teria dito. Assim não fosse, eu vou teria dito. Pois vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim, a fim de que onde eu estiver também vos estarei. O que quer dizer isso, gente? Que nada é por acaso. Jesus já tinha preparado tudo isso aí, ó, que a gente fala. A terra, os capelinhos, né, que a gente tanto fala, né? No próprio livro dos Espíritos, de 55 a 57, eles nos falam. Kardec pergunta, todos os globos que circulam os espaços são habitados? Os Espíritos dizem sim. E o homem terreno está bem longe de ser. Como acredita, a gente ainda não se libertou disso. A gente já continua achando que nós somos Os únicos. né, o único pacote da bolacha, o único bolacha do pacote, bem redondinha, bem bonitinha, bem recheada, né? Como acredita, o primeiro é inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. 56. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? É o que a gente busca. Às vezes a gente vê um extraterrestre, né, com uma forma diferente, os reptilianos, né, outros longilíneos, baixinhos. A gente acha que eles que são os anormais, né? Nós estamos, né, eles nos acham horrível, né? Os reptilianos nos olham assim, nossa, que cara feio, pelo amor, o povo feio, o povo da Terra. Meu Deus do céu. Dizem que tem uma lenda que os reptilianos eles se disfarçam de seres humanos para estudar. É assim, diz a lenda, né? Diz a lenda. Isso a gente não tem como... Oi? Que, não sei quem, cara, que falou que a Rainha Elizabeth era uma reptiliana. Aí, aquilo eu falo. Olha, gente, estudo. Kardec falava sempre assim, em todos os seus livros: estudar antes de aplicar. O conhecimento é fundamental. Fundamental. A gente ficar no achômetro, espalhando achômetros, muitas vezes duas coisas acontecem. A gente propaga coisas que são tóxicas e algumas vezes a gente se torna ridículo, né? Porque quem conhece fala assim, meu Deus do céu, né? Então a gente tem que pensar muito bem no que a gente ouve. A gente reflete, vai lá, analisa, e se não tiver certeza, porque Kardec já falou, é melhor
você negar nove verdades do que aceitar uma mentira, concorda? E não é uma verdade, né? Você negar 9 verdades, tudo bem, mas ela existe. Agora, você aceitar e propagar mentiras, né? Quando eu falo mentira, não é enganação, é você entender que aquilo é verdade e não é, né? É o que é a mentira, né? Não, eles não se assemelham de modo algum. Essa questão aborda que o planeta tem natureza diferente, com constituições físicas diferentes, e que o fluido cósmico, em conjunto com o fluido vital absorvido do planeta, que é a matéria primitiva do planeta, que é o que alimenta as nossas células, né? O perispírito, ele absorve do planeta o fluido vital e absorve do fluido cósmico universal, ou seja, formando o fluido eletromagnético, e através das células perispirituais eu moldo as minhas células orgânicas, que a gente já sabe, a fecundação, o óvulo, né, o esperma, ele vai absorvendo, à medida que ela vai se desenvolvendo, as células orgânicas vão se desenvolvendo, o perispírito, ele absorve esse meio e começa a magnetizar o corpo físico. Tudo bem, gente? Alguém quer comentar alguma coisa até agora? Não? Primitivo planeta. Formas distintas da maturidade e evolução de cada mundo. 57. A condição física dos mundos não é a mesma para todos. Aí ele está falando dos mundos. A constituição física do planeta é igual em todo lugar? A gente sabe que não, né? Basta ver Júpiter, Plutão, Urano, Marte, Vênus, onde nós não conseguimos viver em planeta nenhum do nosso sistema solar, pelo menos, a gente não consegue viver lá, a não ser através de uma roupagem. E mesmo assim, tem um detalhe, só abrir um parênteses aqui. Eu consigo viver em Marte, eu vou para Marte, tá? Hoje leva 9 meses para você se deslocar daqui para Marte. Aí você vai lá, bota uma roupa, né? Entra numa cúpula, tudo preparado para a gente sobreviver. Mas quem vai para Marte não pode voltar. Hoje já existe esse estudo. Por quê? Porque a força magnética de Marte é totalmente diferente da força magnética da Terra. O meu corpo físico, ele foi constituído para eu possa conviver nessa força magnética. Entendeu? Aí eu vou para Marte e começa a me dar efeito colateral. Ou seja, a Terra, ela puxa, e a gente tem, vamos falar do nosso esqueleto, fica mais fácil. O esqueleto, ele tem as vértebras, nas vértebras tem aqueles anéis, né? Que a gente chama de, como é que é o nome mesmo? Os discos. Os discos, exatamente. Os discos são a cartilagem. Quando você vai para Marte, eles se afastam. O esqueleto, ele se afasta. Então ele começa a perder a função. E quando eu volto, eu não consigo. Ou seja, meu esqueleto não suporta. Eu perco todo aquele processo. Quer falar, Messia? Que não precisa ir para Marte, né? Os astronautas que vão para a Lua, quando eles retornam, eles têm que ficar em quarentena um bom tempo. Não só para ver já não volta ao normal, né? Não só para ver se não trouxeram nenhuma doença do espaço, mas também para eles se reeducarem, o corpo se reeducar com a gravidade da Terra, né? Com a força de gravidade da Terra. E muitos deles realmente voltam tortos, né? Voltam com a coluna meio fora do lugar. Uma sequela do espaço, né? Porque, como ele falou, você acaba tendo os discos da coluna acabam se soltando, porque lá não tem gravidade, então acaba não tendo esse peso, né? E quando retorna, demora para voltar. E quando volta, às vezes, não encaixa no mesmo lugar. Eles têm muito efeito colateral. Ficam surdos, ficam com problema ocular, né? Porque nosso corpo, ou seja, nós fomos criados para viver aqui. Não podemos viver muito tempo debaixo d'água, né? O mergulhador, ele mergulha, depois tem que ter um prazo para retornar. Então, nós fomos viver aqui. Oi, aqui, ó. Peraí. Perguntar, o professor está aí.
Não, bom, eu não sou professor. O grupo está aqui, né? Como tem planetas que nem assim, as pessoas que nem o Messias acabou de falar, que viajar para a Lua, eles até aumentam a altura porque a gravidade ela não tem. A gente precisa de gravidade. Como existem planetas também que a gravidade é muito forte. Vamos supor, 2, 3 vezes mais forte que a daqui. Entendeu? Então eles aguentam. Se eles vierem para se um alienígena ali, ele mora num planeta de 3 gravidades mais a mais que aqui, se ele vier para cá, ele fica mais, ele se solta. Só para fazer um exemplo, aqui todo mundo assistiu Super-Homem? Quem nunca assistiu um filme de Super-Homem? Em Krypton, o planeta Krypton não existe, tá? Mas em Krypton, a gravidade, se não me engano, era 3 ou 5 vezes maior que a gravidade da Terra. Por isso que o Super-Homem voava. Na realidade, ele não voava. O impulso que ele dava era tamanho que ele conseguia voar. Mas não que ele tinha esse poder de voar. Né? Era por causa do impulso que ele dava, porque o organismo dele estava acostumado a uma gravidade muito maior. Então, aqui na Terra, se ele desse um saltinho assim, ele já ia longe. Bem colocado, bem colocado. O planeta Vegeta era 10 gravidades. Uma pergunta, acho que talvez até tola, mas eu sou leiga mesmo. Não existe pergunta tola, tá? Vida inteligente em outro planeta, existe? Vida? Inteligente. Em outro planeta? Mais que a nossa. Olha, por incrível que pareça, existe uma... Nunca vi se tem. Que nem disco voador, nunca vi. Aí... Meu marido sempre fala, ele sempre fala desse assunto, mas é um assunto que eu tenho uma certa dúvida. Dúvida, né? Porque eu nunca vi. Que bom. Mas nós não temos Deus se nós não acreditamos nele. Não, eu sei. Não, tudo bem, eu estou contestando, eu só estou perguntando, porque... Não, veja bem, eu agradeço... que o disco voador, ele é materializado, então é diferente de Deus. Deus não é... Deus é materializado através das árvores, através da nossa vida, das flores, dos animais. É uma questão de ponto de vista, né? Se você acredita na doutrina e acredita que existe vida extraterrestre, além daqui da Terra, obviamente você acredita, apesar de nunca ter visto, né? Nós não acreditamos que está cheio de espíritos e ninguém está vendo nada. Tem um monte aqui então, hoje. tudo é uma questão de... É que como nós estamos num planeta muito materialista, a gente tem essa necessidade ainda, né? Sim. Como é teu nome? Tá bom, então. Deixa pra lá. Sandra, obrigado, viu, Sandra? Obrigado pela colocação. Neuza, vou falar um negócio para você. Depois eu coloco. A Neuza já está no grupo, né? Eu acho que a Neuza está no... Depois eu vou colocar o capítulo do livro. Meu Deus do céu. Da mãe do Chico. Cartas de uma Morta. Cartas de uma Morta. Obrigado, Neuza. Tem um capítulo do livro Cartas de uma Morta que ela. Viu, Neuza? Que ela relata a vida em. É verdade. Júpiter, Saturno, agora eu não lembro. E lá é muito mais avançado que a gente. Né? A gente não vê porque a composição deles é completamente diferente da nossa, né? Então a gente não consegue ver mesmo. Na realidade, o que nós estamos... isso aí, o nome disso é assim, o nome disso chama-se ansiedade. Eu não estava aqui. Então, é assim, a ansiedade, porque tudo isso a gente vai ver. Tudo isso a gente vai ver. É que a gente gosta de dar spoiler. É que uma coisa vai levando outra, é evidente, vai levando outra. Mas, na realidade, o que acontece? É bom isso, é sinal que está vendo que o interesse, é o importante, a gente tem interesse de saber as coisas, né? Porque é através do interesse que a gente vai adquirir conhecimento. E outra coisa, não tem pergunta tola, tá? Eu agradeço, acho que toda pergunta tem que ser válida, porque... Não tem. Sabe por que não tem pergunta tola? Sabe por que não tem pergunta tola? Porque não tem resposta verdadeira. Nós não temos resposta, tudo que nós temos são teses. Mesmo essas informações do Livro dos Espíritos, elas são baseadas em quê? Na nossa adesão à doutrina dos Espíritos. Porque, veja bem, eu não tenho dúvida, Newton Júnior, não tenho dúvida nenhuma das respostas. Mas foi um homem, Hippolyte de Leon Delisle Rivail, que escreveu, concorda? Dizendo que os espíritos estavam falando para ele.
Não é assim que acontece com o médium? Existem alguns casos evidentes que existe a materialização, mas vamos esquecer isso. A intuição, a inspiração, normalmente os escritores são intuitivos, são inspirados. Então o que acontece? Eu não tenho dúvida nenhuma disso, porque isso aqui, para mim, é uma lógica, né? É uma lógica. Se não fosse assim, que finalidade tinha de eu existir? Para que eu vivi isso? Mas eu tenho muita essa discussão em casa com os meus filhos, inclusive, né? Eu acho que esse acreditar que vem de dentro do coração nosso é uma construção. Eu acho que, inclusive, tem muitas discussões assim lá em casa entre meus filhos, que já são adultos. Eu acho que esse acreditar, que eu acredito mais que eles, mas isso é porque eu comecei antes deles, e eu estou mais disposta que eles. Então, eu acho assim, isso é uma construção que é muito individual, por isso que você disse, não existe pergunta tola. Realmente não existe, porque cada um é único, é individual, então é uma construção que eu tenho, você tem, todo mundo tem, só que elas são diferentes entre si, porque nós somos diferentes entre nós, entendeu? Então, às vezes a gente questiona, e esse questionamento, a maioria das vezes, quando não é para especular, ele é saudável, é para acrescentar, e isso é que vai formar essa construção. Sim. De eu acreditar que tem um irmão sentado aqui que eu não estou vendo ele, entendeu? Eu acho que é assim que funciona. Não, e tem mais, né? Eu vou acrescentar, parabéns pela sua colocação, excelente, e vou acrescentar mais aí. É não acreditar nessa colocação. Não contestar, assim, não acreditar no sentido assim, de alguma maneira, você parar e refletir. Não aceitar aquilo como verdade. Porque nós evoluímos a partir do momento em que nós não absorvemos como verdade única a primeira colocação. Porque a partir do momento em que eu começo a, não vou dizer contestar, mas a refletir, vou ver se é, vou ver se não é. Porque se fosse assim, a gente sabe que a Terra já foi quadrada, já foi plana, já foi o centro do universo como verdade única dos humanos. Nós humanos. A Terra era o centro do universo, ela ficava parada e o Sol girava em torno dela, e ela ficava paradinha. Isso era verdade única, e se você dissesse que não era, você era exterminada pelo homem. Pelo homem, era exterminada. Então essa verdade única, o que ela fez? Ela atrasou a humanidade durante um bom tempo. Se diz assim, que todo mundo já ouviu falar isso, né? Que toda a unanimidade é burra. Né? Então, é uma coisa importante, a gente está sempre... Oi, fala. O interessante, na minha opinião, é nós acreditarmos em todas as verdades únicas, porque você vai salvar algum conteúdo de cada verdade única, porque todas as verdades únicas que eu digo que é cada um de nós tem a nossa verdade única, é a nossa forma de pensar, de acreditar, e isso tudo está atrelado à experiência de vida que tivemos até agora, não é verdade? Uhum. Então, assim, e não fazer disso um livro para ser seguido, não. Sim. Você pega um pouco da verdade única dela, um pouco da verdade única dele, e ali você vai maturando aquilo e vai ter a sua verdade única, não é? O Espiritismo ensina muito isso, eu acho, né? Não, perfeito, obrigado, fala. Acho que ele quer comentar alguma coisa. Agora até me esqueci do que eu ia comentar. Ah, tá, não. Então, isso aí que tu falou foi na época da Inquisição, que a igreja, ela falava, é que nem assim, a igreja falava, tu não podia contestar. Era a verdade deles que prevalecia. Era a verdade deles que prevalecia. É que nem a gente fala. Aqui a gente contesta. A gente pode contestar, como a igreja evangélica, a igreja católica, o pastor fala, tu não pode. Sim. Tu não pode, por quê? Isso, não. Bom, aqui... Pode estar expulso, cara. Alguém mais não? Bom, a migração dos mundos ocorre porque os espíritos evoluem continuamente e se deslocam entre planetas de diferentes categorias para aprimorar seu aprendizado, passando de um mundo primitivo
de provas e expiações, mundo de regenerados e os mais adiantados como ditosos e felizes, em um processo natural de evolução e progresso espiritual. Guiado pela lei de causa e efeito. Essa migração, que pode ser individual ou coletiva, obedece a um planejamento divino e visa o aperfeiçoamento de todos os espíritos dentro do universo. Nós temos uma coisa que é importante nós entendermos, que apesar de nós vivemos coletivamente, seja na família, na sociedade, no país, no planeta, nós respondemos individualmente. Nós não temos ligação direta com o outro. Eu sei que vai alguns, mas não temos. Nós encarnamos, nós vivemos para nós. Nós vivemos para nós. O meu objetivo do Newton Júnior é se tornar uma pessoa melhor. Não melhor que os outros, mas melhor para mim, removendo as minhas mazelas, minhas má tendências que prejudicam o meu processo evolutivo e automaticamente sendo um exemplo para aqueles à minha volta. Os que estão comigo são companheiros de jornada. Eu ensino eles e eles me ensinam. E assim por diante. Mas o vínculo que nós temos é conosco, sempre. E a sociedade cresce baseada nisso. Ah, mas então como é que... E esses exilados, eles se vincularam pela lei de afinidade, a lei de atração. Ele pensa que nem eu, então por pensar que nem eu, compromete uma sociedade que está em evolução, então tem que começar a se deslocar. É como se fosse um monte de malhas de ferro espalhado, contaminando uma água, um grande lago, e vem um imã e faz assim, ó, tira de lá, e tira toda essa malha. Bom, agora vamos jogar para um local onde essa malha tem que ser tratada. E um detalhe muito importante na colocação, na sua colocação, eu acho que, porque às vezes a gente fala, tira essa malha e põe para lá, né? Não, o papel deles lá vai ser fundamental, porque lá vão estar pessoas, vai ser falado aqui, vai ser comentado. Com um nível inferior a eles. Eles vão ser praticamente quem irão direcionar essas pessoas, né? Tudo no universo, nada se perde no universo, tudo se aproveita. Para a prosperidade. Né? Não, perfeito, bem colocado, Sandra. Então, né? O mecanismo da migração, como é que funciona? Os espíritos podem se deslocar pelo espaço com a velocidade do pensamento, que é muito, muito, muito superior à velocidade da luz, que é 300 mil km por segundo a velocidade da luz, tá? Do pensamento, ela não tem uma forma de medir, não mensuraram ainda, não tem como, né? De tão rápido que é. Escolhendo para onde ir ou sendo encaminhado para o mundo de acordo com a sua evolução. Essa evolução, vamos deixar, o que é evolução? Evolução, então, mas eu sou espírita, eu conheço, não sei o quê, então, não, evolução não é o que eu digo ser, não é o que eu demonstro para as pessoas aqui, porque eu posso enganar todo mundo, né? Por isso Jesus já falava, existem os falsos profetas, né? Que têm o poder do magnetismo, da voz e ilude um monte de gente. Essa evolução é o meu padrão vibracional, eu não consigo enganar ninguém. A espiritualidade, que são aqueles mais, eles sabem quem eu sou. Porque o meu padrão vibracional demonstra quem eu sou. Então, como eu disse, não dá para a malha de ferro se pintar de verde, botar um chapeuzinho de planta, né? E todo mundo fala que rosa linda, nossa, que rosa maravilhosa. Eu posso enganar a quem me olha, mas a hora que passa o imã, porque a minha essência é a de ferro, é a de bruto. Então, essa evolução é o meu padrão vibracional. É o que está acontecendo conosco hoje. Não dá mais para enganar.
Não dá mais para enganar. É o famoso padrão moral, né? É o nosso padrão moral adquirido, né? Não, exatamente. Não dá. É a evolução. Não dá mais para enganar. Não dá. Eu não consigo enganar nem a mim mesmo. Eu não consigo enganar nem a mim mesmo. Sabe como é que eu sei que eu não consigo me enganar nem a mim mesmo? Quando eu entro em depressão, quando eu tenho síndrome do pânico, quando eu tenho transtorno de ansiedade, porque a minha essência está falando para mim assim, ó, do Newton para o Newton. Cara, você está errado. O caminho não é esse. Você está indo contra a tua essência. Você está contra mim. Entendeu? Então, esse processo é importante. A gente entender que processo evolutivo não tem nada a ver com conhecimento. De ser bonzinho, de dar esmola, de dar roupa. Legal, isso tem que ser feito mesmo. Isso é solidariedade, empatia. Mas quem eu sou verdadeiramente? Qual é a minha energia? Qual é o meu pensamento? Qual é o meu sentimento? O que eu exalo pelos poros espirituais? Qual é a minha essência? O Chico, por exemplo, sentia cheio de rosas, né? Onde ele dava a mão para você, ficava o cheiro na sua mão. A essência dele, né? Então, mais ou menos isso. O espírito pode se deslocar, tá? Ao migrar para um novo mundo, o espírito se reveste da substância própria daquele planeta, seja ela material ou sutil. Isso eu acho que nós falamos agora, acho que deu para entender, né? Por exemplo, Júpiter, que é um planeta extremamente gasoso, tóxico para nós. Não dá nem para mensurar Lá está cheio de espíritos, chapado de espíritos, né? Nós sabemos disso. Plutão, por exemplo, também. Marte, se vocês entrarem na internet, a gente pode até colocar, né? Humberto de Campos esteve em Marte. Você comentou que Júpiter é tóxico? Hã? Júpiter é um planeta tóxico? É, gases. Júpiter é... Você está falando nesse sentido, porque é um pequeno benéfico, né? Não, para mim, para o meu corpo, se eu for para Júpiter, eu não posso nem sair da espaçonave. Aliás, nem consigo chegar lá, porque a gravidade é tão pesada que destrói a espaçonave. Eu não posso nem sair para fora. Né? O Newton Júnior, não o espírito, porque o espírito é aquela história, o espírito ele se locomove quando ele quer. No Sol tem espíritos. No Sol existe uma equipe, várias equipes no Sol que utilizam o magnetismo do Sol, utilizam a força magnética, utilizam o espectro solar, os neutrinos, para poder magnetizar a Terra. Entendeu? Aí, agora vamos chegar onde você queria, tá? A raça adâmica. Originalmente, os filhos da Terra. Na obra espírita A Caminho da Luz, a raça originária da Terra, ou seja, os descendentes diretos dos primeiros seres que habitaram o planeta, é designada como primitivos, certo? Ou primatas. A raça adâmica, descrita no livro, refere-se a um grupo de milhões de espíritos mais adiantados que chegaram de Capela. Capela, gente, Capela não é um planeta, tá? Não é um planeta. Capela é uma estrela, é um sol binário, são dois sóis. Lá nessa constelação do Cocheiro, chamado do Cocheiro, ou Auringa, tem dois sóis. Nós temos um, lá é binário, tem dois, tá? Maiores do que o nosso. E lá eles reencarnaram nos corpos desses primitivos terrestres, impulsionando o progresso e desenvolvimento das primeiras civilizações humanas. Lembra quando eu falei que na época dos Homo sapiens, né, dos Erectus, era apenas alguns milhões no planeta? Pois é. Quando o homem, quando o desenvolvimento do hominídeo chegou num processo próprio, começou a encarnação desses espíritos.
justamente para impulsionar Eu ia falar isso agora, eles vieram... exatamente, para impulsionar a evolução, porque nada se perde nesse universo, nada fica perdido não. Então, esses espíritos que estavam lá fazendo bobagem, besteira, como estão fazendo hoje aqui, muitos espíritos, vocês sabem disso, já ouviram falar de Quiron, cada um dá um nome, né? Planeta Chupão, Quiron, cada um fala o nome. Mas são planetas em que está nesse mesmo processo que a Terra teve na época e precisa ser ajudado a se desenvolver. E esses espíritos que são afins com esse planeta, vai ser deslocado para lá. Para quê? Para fazer com ele a mesma coisa que os capelinos fizeram conosco. Então esses primeiros milhões de espíritos, que chama raça adâmica, que é uma linguagem nossa, tá? Raça adâmica, isso é coisa nossa. Eles vieram aqui e encarnaram para poder impulsionar a gente. Tá? Ainda na obra Caminho da Luz, é destacado que os primeiros capelinos chegaram à Terra em diferentes levas, entre 12 mil a 7 mil anos atrás. Eles não vieram de uma vez, a gente falou em milhões, mas não fala, não é mandou milhões para cá, vem em etapas, vem em fase. Tá certo? Se estabeleceram na região do Monte Panir, localizado na Ásia Central, estendendo-se por vários países como Tajiquistão, Afeganistão, China, Quirguistão e Paquistão, conhecido como o teto do mundo. Lá hoje é conhecido como o teto do mundo devido às colinas que tem lá, né? Esses espíritos foram exilados de seu planeta de origem do sistema solar. Oi? Sistema estelar. Desculpa, é verdade. Vou retificar. Esses espíritos foram exilados de seu planeta de origem do sistema estelar de Capela para auxiliar na evolução da Terra. Por que sistema estelar que ele está dizendo aqui? Porque não é que nem nós, né? A gente imagina assim, os espíritos que estão desorientados aqui na Terra vão ser exilados lá para aquele planeta de Quiron. Lá não foi assim. Lá não era um planeta que foi desenvolvido. Não foi um planeta. Foram vários planetas em desenvolvimento. São espíritos oriundos de um planeta do sistema estelar binário, como eu disse, 2 sóis, né? A estrela mais luminosa da constelação do Cocheiro ou Auringa, que fica a cerca de 42 anos-luz daqui. Olha só, eles vieram a 40... O que é 42 anos? Se eu viajasse, se eu tivesse uma espaçonave que viajasse a 300 mil quilômetros por segundo, hein? Não é por hora não, é por segundo. Eu levaria 42 anos viajando a 300 mil quilômetros por segundo. Para ver, aí existe um monte de tese, né? Mas vamos pensar, se o pensamento é imensurável com relação à sua velocidade, como é que eles vieram de lá para cá? Entraram numa espaçonave, botaram para dentro e jogaram aqui? Existe uma palestra do Divaldo Franco em que ele fala da Pleiade, né? Pleiade é quando você circula assim, né? Então houve um momento em que a Terra estava mais perto de Capela. Então esses espíritos eles migraram a nível de energia, como se fosse uma volitação, né? Como se fosse uma volitação. Eles vieram para cá nesse sentido. De que forma? É muita pretensão da minha parte, mesmo tentando reflexionar, imaginar, querer explicar como foi. E eu acredito que na Terra não tem ninguém capacitado para explicar isso. Nem Chico, nem Divaldo, nem Bezerra de Menezes, porque estamos na Terra, né? Quem está na... Gente, Terra é um berçário. A Terra é um berçário. É um berçário. Sabe que é berçário? A gente nem... Saímos agora, nascemos agora, não estamos nem andando ainda, nem gatinhando nós estamos no berçário. E é muita pretensão ficar imaginando um monte de coisa e tendo conclusões para um monte de coisa. Então não dá para saber. Né? Oi, fala. Está na Terra, eu te falei.
toda a sua explicação, eu sempre penso assim, eles migram, né, de um lugar para o outro, de um planeta a outro, mas assim, como se fosse nascendo, não é assim? Nascendo que eu digo assim, é nascendo? Ah, tá. Não, porque agora, assim, como você disse, como vem, eu não sei, aí eu fiquei, então, eu fiquei na dúvida por isso, entendeu? Por isso que eu te fiz essa pergunta. Quando você falou assim, eu não sei como eles vêm. Como eles vêm? De que é? De como eles vieram de lá para cá? Como é que viajaram há 40 Não, mas não é nascendo? O jeito que você falou, talvez ela tenha entendido, que eles são extraterrestres que vieram para morar aqui na Terra. E não é esse o processo. O que ele quis dizer é que eles se deslocaram daquele sistema solar para o nosso sistema para poder entrar num processo de reencarnação aqui no planeta. Tá, não, isso, ok. Que ela achou que estavam vindo já os seres para... Não, sim, não, tudo bem. Aí, mas isso tem um planejamento. Tem um planejamento. Tem um planejamento, sim. Jesus é o que estava junto com a sua equipe, que não é sozinho, é uma equipe, ele planejou tudo isso. Tanto é que, lembra lá no começo, eu falei, eu vou na frente para esperar vocês? Lá no começo, na primeira... Não sei se vocês... Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Quando eu for, eu vou preparar o lugar. Eu vou na frente, eu vou preparar o planeta Terra lá, olha ele preparado aqui, ó. Eu estou preparando o planeta Terra porque é o seguinte, ó, aqui não dá para vocês ficarem, porque Jesus, segundo Chico Xavier, não estou afirmando, estou só transmitindo, ele é governador de 5 planetas. Um planeta em construção, um planeta primitivo, um de prova e expiações, um de regeneração e um ditoso. Ele governa isso aí. Então, o que ele fez? Ele estava lá no... Eu vou fazer aqui um teatrinho. Ele estava lá em Capela e falou assim, cara, vocês não podem ficar aqui, não dá mais não. Vocês estão atrapalhando a classe. É que nem uma classe, né? Que tem aquele aluno que só bagunça. O cara vai dando zero. Chega no final do ano, tu é repetido. Vai todo mundo passar e tu vai ficar lá. Entendeu? Só que o colégio não tem mais classe na categoria do cara. Então falou, vou te mandar para outra escola. Não, eu entendi agora. Entendeu? Quer dizer, como chegou esse processo, né? Isso. Eu entendi. Como aí ele veio, preparou e e falou assim, eu vou preparar e eu vou te mandar depois. E quando chegar lá, eu vou ficar... Porque ele está aqui conosco, Jesus esteve aqui conosco. Gente, isso é uma visão particular minha. Porque ele não falou para mim, eu acho que talvez eu tenha sido um capelino, porque eu não sou boa bisca, né? Ele falou assim, cara, eu vou estar lá preparando para quando tu for, eu te ajudar. Né? Então, o que acontece? Quando ele esteve aqui conosco, que ele encarnou, porque Jesus não reencarnou, ele encarnou para quê? Para me lembrar, ou lembrar os capelinos, né? Lembrar que é o seguinte, cara, ó, tu vai errar de novo. E ele continua falando isso pra gente. Porque ainda tem muito capelino aqui ainda. Tem muito. Ou descendente, né? Porque nós somos descendentes. Tem lugares também que a gente não sabe, né? Não, nós somos, exatamente. É que eu não quero prolongar, mas tem Aldebaran, né? Tem o próprio Sírios, tem muito lugar lá, tem vários lugares, mas vamos no caso aqui, a efeito só de didática, né? De didática, mas realmente não... Espera um pouquinho, só me insista. Então, o que acontece? Jesus está conosco por isso, está nos amparando. Entende? Então, esse processo que ele foi... Eu não estou falando nada, foi ele que falou, não foi ele que falou? Né? Não foi ele que falou lá? Vou na frente, traduzindo, vou na frente, espero vocês lá e preparo para vocês. Fala, Messias. Não, é que eu fiz uma pesquisa sobre capelinos quando eu li o livro, né? E segundo consta, vários falam sobre isso, que aqui na Terra, capelino que vieram de capela naquela época só estão aqui na Terra se for em missão. Hoje os originários capelinos não estão mais aqui, todos já evoluíram, já estão em outros planetas. Não existe mais capelino, daqueles capelinos que vieram naquela primeira leva, dos milhões que vieram, não tem mais. Capelino aqui na Terra só se for em missão. Você viu onde?
Eu vou pesquisar onde foi que eu vi, já vou colocar até no grupo já. Põe no grupo. Eu vou te contar, eu não tô assim... Se eu não me engano, foi um vídeo, eu vou até pesquisar, foi um vídeo do Geraldinho. Bom, é assim, ó. Eu vou até cortar isso aqui, tá? Depois eu corto o vídeo. Sabe, não convém botar no vídeo. Como é que eu posso dizer isso sem ser... que é difícil para mim. É muito fácil falar as coisas. É muito difícil provar. Então, por isso que eu falo que é importante, o que eu digo aqui, ó, não serve como verdade única, não. Primeiro que eu não tenho verdade única nenhuma. Por isso que eu falo que o NED é nosso, não é meu. O NED é nosso, né? Porque eu aceito a opinião de todo mundo e vou refletir na tudo que o pessoal diz. Porque eu não tenho certeza de nada, eu não tenho opinião de nada, eu tenho visão de tudo, opinião de nada. O que acontece? Eu vou refletir. Eles vieram para cá, né? E vieram com as suas tendências, né? E procriaram. E estão lá, vai e volta. Quem garante que esses espíritos hoje, que estão aprontando do jeito que estão dentro da sociedade terrena, na política, na marginalidade, na criminalidade, quem garante que não são eles ainda? Que não mudaram? E vão para outros planetas tentar fazer tudo de novo. Quem garante que não é? Eu não sei. Eu sinceramente não sei. Não sei. Porque existe eu não sou... O pessoal sabe que eu sou até... Não sou das obras básicas, né? Não sou contestador. Mas existem as obras básicas. Só que tudo isso que nós estamos conversando aqui não está nas obras básicas. Concorda? Estão nas obras complementares. Que eu aceito, que eu concordo. Agora, não estão mais aqui... Não sei, eu não vou dizer nem que sim, nem que não. Né? Geraldinho falou, né? Eu achei até horrível que ele fala. Então. Eu trouxe só como uma guisa de informação, também não sei se é verdade. Não, é o que eu estou falando, Messias, assim, não estou contestando, gente, eu não estou contestando, estou só refletindo, né? E perguntando. Tá? Onde é que eu fui? Eu vou parar aqui, tá? E a gente continua na semana que vem, tá? Vou falar sobre Adão e Eva, né? Que é a raça adâmica, falta pouco, mas ele também já está na hora do Messias, então eu não quero invadir o horário dele, tá bom?